Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Eu agradeço mais uma vez você que tá aí desse lado, pra gente trocar uma ideia e pra gente bater um papo nessa segunda-feira de uma ressaca tenebrosa. Nessa segunda-feira que eu dormi apenas algumas horas, eu acho que dá pra perceber, eu tô gravando esse vídeo pelo comecinho da manhã, ó, dá pra ver que o dia tá amanhecendo aqui fora. E daqui a pouco eu vou encarar um mundão lá fora também. Mas no momento que esse vídeo for ao ar, você provavelmente já vai estar aí no meio do dia. Mas é difícil você começar uma semana assim. É difícil você começar uma semana com essa energia deixada pelo futebol. Final de semana absurdo, final de semana inacreditável que viveu a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, amigos, eu quero abrir um pouco essa análise sobre o que é a competição estadual para nós. Sabe por quê? Antes de iniciar o campeonato estadual, muitos de nós, inclusive eu me incluo nisso também, ok? Eu tô aqui para ser sincero e para jogar aberto com vocês. Não sou de sair pela tangente. Nós falamos assim, pô, campeonato estadual, paulistinha, carioquinha. Campeonato estadual é um campeonato sem importância. Ah, o Palmeiras ano passado só foi campeão paulista e mais nada. Todos nós, em um determinado momento, menosprezamos as competições estaduais. E eu ainda escuto, todas as rodadas, algumas pessoas comentarem. Pô, não vejo a hora desse campeonato estadual acabar. Pô, as federações tinham que rever isso. Ah, é um absurdo um calendário desse tamanho. E a gente continua com essa competição estadual que não serve pra nada. Ah, isso é pré-temporada. Ah, vai com o time reserva. Ah, vai com o sub-20. Nem sei por que tá utilizando elenco titular. Vai gastar jogador. Isso e aquilo. Só que quando perde... Se perde para um time pequeno ou se empata para um time pequeno, é porque perdeu para o time pequeno ou empatou com o time pequeno. Se joga um clássico e empata ou perde, é porque empatou ou perdeu um clássico. Vocês já perceberam que nós mesmos caímos no discurso de largar o aço na equipe quando não vai bem no estadual? Estadual esse que nós mesmos menosprezamos muitas vezes. Eu tive uma amostra nesse final de semana em observar as repercussões de alguns clássicos, como por exemplo Atlético Mineiro versus Cruzeiro, torcida do Cruzeiro enfurecida com o resultado de ontem, acusando de roubo na expulsão do Gabigol. Ao meu ver foi correta, aquilo dali é agressão. Galera, aquela cotovelada ali em extensão que o atleta projeta, que está totalmente fora dos limites ali do corpo dele, dos limites ali da jogada, dos limites ali de um jogo de corpo, né, de um encontrão clássico de futebol, vai muito além. Aquilo dali ele projetou uma cotovelada contra o adversário. A expulsão foi corretíssima. Só que lá do lado de lá, do Cruzeiro, eles têm uma coisa chamada diretor de futebol. Que independente de estar certo ou de estar errado, o cara vai na coletiva, dá a cara a tapa, fala forte, protesta, representa pelo menos o sentimento do torcedor. Porque para grande parte do torcedor cruzeirense foi injusto aquela expulsão, aquele cartão vermelho pro Gabigol. Só que lá eles têm um diretor de futebol que representa eles. Um diretor de futebol que pelo menos fala forte. Não é um boneco de posto que tá ali pra enfeitar cargo, que tá ali pra falar que tem. Você tem jardim na tua casa? Sai aí no jardim da sua casa e se você tiver algum anãozinho de jardim, se você tiver um daqueles sapinhos, existem alguns clubes que tem diretor de futebol só pra ficar de enfeite, igual os enfeites do seu jardim. Vocês sabiam disso? É aquele bonecão de posto, né? Que fica lá. Lá eles têm. Agora, falando de outro jogo também, estou observando aqui a repercussão
dos torcedores botafoguenses. Botafogo, hein? Botafogo, que inclusive levou um chapéu do Santos. Levou um chapéu do Santos. E a justificativa lá do Roy Hezer, sei lá o nome daquele cara lá, vocês estão ligados de quem que eu tô falando? É daquele ponta que tava no Benfica. Tava tudo certo com o Botafogo. John Textor foi para uma reunião nos States e a negociação virou. A negociação virou quando o Pedro Caixinha ligou pro Hall não sei o que aí, não sei como se fala o nome dele. Eu não tô com paciência pra treinar pronúncia agora. Não preciso dessas formalidades com vocês. Aqui todo mundo já é de casa. E aí deram um chapéu no Botafogo. E a justificativa foi, o Pedro Caixinha ligou e o fator Neymar também influenciou. Se eu fosse um jogador e alguém me ligasse e falasse assim, você vai jogar do lado do Neymar. Eu ia falar assim, tá, legal, mas quanto tempo de contrato o Neymar tem aí no clube de vocês? Não, mas sabe o que é? Não, eu quero saber quanto tempo de contrato. 5 meses, já foi quase 1. Então tá, obrigado. Eu não vou fazer o meu futuro baseado nas decisões do outro. Baseado no tempo de contrato do outro, que é de 5 meses. Mas cada um faz a sua escolha. Agora, o time do Santos, ele é horrível. O time do Santos, ele é horrível. Do meio pra trás, o time é horrível. Quem assistiu o jogo do Santos ontem viu. O time do Santos, eu falei isso daqui. O time do Santos, meu amigo, você pode trazer Neymar. Tu pode colocar o Neymar e o Messi ali. O time é do meio pra trás, o time é um desastre. Um time é um desastre. Um jogador só não faz milagre. Pode ser bom, mas não faz milagre. Fora que ainda ele tá buscando o ritmo, né? Ele tá buscando ainda a sua melhor performance física. Aí nós também tivemos o Fluminense versus Flamengo. E a torcida do Flamengo muito crítica pelo Felipe Luiz não ter colocado o Arrascaeta. E aí ontem a torcida do Palmeiras extremamente ácida, extremamente crítica, inclusive eu, pelo péssimo resultado contra o Água Santa. Aí eu pergunto pra vocês, meus amigos, será que o campeonato estadual ele é tão irrelevante assim pra nós? Ou será que na verdade esse foi um discurso que nós arrumamos, criamos, alimentamos, só que quando o clássico vem e o desempenho das nossas equipes não é aquilo que esperamos, a casa cai. E aí? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? E queridos, eu gostaria de deixar uns abraços aqui, lá pra Cindy, de Chique Chique na Bahia. Ela disse que assiste a gente aqui, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio, um abraço pra você e pra todo mundo aí, de Chique Chique. E também pro meu amigo Jonatas Ferreira, lá de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Um abraço pra você também, meu querido, obrigado pelo carinho, tá bom? Meus amigos, vamos lá, antes de mais nada, não se esqueça de apoiar os nossos parceiros, os nossos amigos aqui, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte... tem Mega Sena que tá começando essa semana acumulada em quase 40 milhões. Na verdade, eu acho que não é quase não, tá? Eu acho que é 40 milhões. Quer ver? Eu vou entrar aqui na plataforma da Tribo da Sorte pra ver certinho e já informo vocês já. Porque quem quiser já utilizar o nosso cupom, tem um link fixado aí nos comentários. Você clica nesse link, vai abrir um chat e você pede o cupom. Gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom especial pra você utilizar nas plataformas aqui da tribo. 47 milhões. 47 milhões. O concurso será amanhã, dia 11/2, e você pode fazer a sua fezinha com a Tribo da Sorte e aumentar as suas chances de ganhar. Além disso, tem Loto Fácil, Lotomania, tem a Quina. A Quina tá pagando quase 10 milhões. Então, acessa aí, pega o cupom aqui do Opina Porco. Além de você ajudar aqui o canal, você vai aumentar suas chances de ganhar com uma plataforma maravilhosa. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Eu quero ver qual que vai ser a cortina de fumaça hoje. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria falar tanta coisa aqui hoje, que eu acho que eu teria que fazer uma live de umas 3 horas de duração pra tudo que eu queria falar. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês que o teste do Abel
É furada. O teste do Abel, eu falei isso ontem lá no Insta também. O teste do Abel é muleta de alguém que não consegue ajustar a equipe. O Abel perdeu a mão desse time. E ele não tá conseguindo achar o time ideal. Ele não consegue dar o equilíbrio necessário a essa equipe. Ele não tá conseguindo. E aí ele vai utilizando essa argumentação de teste. Ele vai tentando enfiar a goela abaixo do torcedor do Palmeiras. Agora, eu assisti a coletiva dele ontem e ele é muito contraditório na coletiva. Porque ao mesmo tempo que ele fala que a equipe tá em teste, que ele não vai abrir mão dos testes que ele tá fazendo, que todo mundo tem que entender que ele vai fazer isso mesmo. Chega no final da coletiva, ele dá a entender que precisa de jogadores. Ele tá tão perdido no comando técnico do Palmeiras que ele está se contradizendo até mesmo nas próprias palavras durante a sua própria coletiva. Ele começa a coletiva falando uma coisa, termina falando outra. Ele não segue uma linha constante de raciocínio. Fora que as perguntas também são ridículas. São ridículas. A verdade, meus amigos, é que todo jornalista lá ele recebe um carimbo para estar lá dentro dessas coletivas. E dependendo da pergunta que ele fizer, ele é cortado da próxima coletiva do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem uma lista de convidados para suas coletivas. E o jornalista sabe que se ele perder aquilo dali, quem vai levar a bronca na hora que chegar na redação é ele. A gestão do Palmeiras lá, a presidente do Palmeiras lá me cortou da coletiva de apresentação do novo patrocínio, da coletiva de apresentação do novo jogador. Ah, mas por quê? Ah, não sei, talvez foi por causa da pergunta que eu fiz na coletiva. Ah, mas você também, né? Então as perguntas que vêm, elas são minimamente invasivas. Coloca eu pra fazer uma pergunta. Coloca o Facincani pra fazer uma pergunta. Meu amigo, ele vai enlouquecer. Ele vai enlouquecer. E ele não vai nem saber responder. Garanto pra vocês que ele não vai nem saber responder. Agora, existe um outro ponto, um outro lado da moeda que eu tava assistindo lá na live Facincani. O Facincani falou assim, olha, vamos supor que o Abel seja demitido hoje. Vocês acham que, com o conhecimento futebolístico que Leila Pereira e Anderson Barros têm, eles vão trazer um técnico à altura de representar o projeto Palmeiras? A sensação que eu tenho, irmão, é que se tá ruim com o Abel, vai ficar muito pior sem. Facincani até falou. Se o Abel sair hoje, a Leila e o Anderson Barros, com a mesma competência que escolhe jogadores, e escolher um técnico pro Palmeiras, o Palmeiras cai. O Palmeiras volta pra Série B, volta pra brigar contra o rebaixamento. Ah, e como eu ia me esquecendo já. Aquele pênalti, eu revi o pênalti. Lembra que eu falei ontem à noite que eu iria rever aquele pênalti? Aquilo dali foi um pênalti legítimo. Passaram a mão no Água Santa. O cara ainda deu um cartão amarelo pro jogador do Água Santa por simulação, sendo que o jogador do Palmeiras, ele levanta o pé pra derrubar. O jogador do Água Santa, ele tenta desviar da dividida do jogador do Palmeiras, pra que ele continue, né, ali, né, com a proximidade, o domínio da bola. Só que aí o jogador do Palmeiras levanta o pé. Ele levanta, mano, ó, ele faz um movimento aqui, ó. Ele levanta o pé e derruba o jogador do Água Santa na área. Toma cartão amarelo por simulação. Então, além do mais, eu sou autêntico suficiente pra falar de que aquilo dali foi pênalti claro pro Água Santa. Roubaram, assaltaram o Água Santa ontem. O Água Santa era pra vencer essa partida. E com méritos, tá? E com méritos. E com méritos. Vamos mudar de assunto também, que isso daí já tá me irritando. Mas só pra... Eu falei que eu ia ficar de ver o lance, eu voltei, eu vi o lance no detalhe várias e várias vezes. Não tenho dúvida de que aquilo foi pênalti. Ainda roubaram o Água Santa. Assaltaram o Água Santa, que era pra gente perder esse jogo. E o seguinte, Flamengo encaminha a contratação de técnico português. Ah, e por falar em português, eu tava assistindo ontem a CNN Sports e eles trouxeram uma entrevista com o José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Sabe por quê? Porque as equipes, eles têm diretor de futebol. E como é bom ter um diretor de futebol, não é? Ah, Neto, mas diretor de futebol é vidraça pra levar pedra. Mas tá certo. É isso.
É isso mesmo. É isso. O cara ele tem que mostrar a cara, o cara ele tem que colocar a boca no trombone, o cara ele tem que falar, o cara ele tem que se justificar, o cara tem que ser questionado, tem que ser entrevistado, tem que ser perguntado. Tá certo. Diretor de futebol que se preze, é isso. Eu tava assistindo a entrevista ontem do José Boto, lá com o pessoal da CNN Sports. E ele falou sobre várias coisas. Ele falou sobre a mudança de cultura que eles estão querendo implementar dentro do Flamengo. Ele falou sobre o mercado brasileiro, né? Como que o produto futebol, lapidado, ele tem um grande potencial de inserção no mercado europeu. Ele falou isso. Ele falou que aqui, no futebol brasileiro, ele tem algumas características, por exemplo, como a Premier League, onde você tem várias equipes, pelo menos 5, 6 equipes ali, que sempre estão roubando um equilíbrio, um protagonismo. Ele falou que aqui no Brasil é dessa forma também. Você tem ali, ó, 5, 6 equipes que destoam das outras, que conseguem roubar esse equilíbrio, que torna as competições mais, entre aspas, competitivas. E ele falou que isso é muito bom pro produto futebol, que se for um produto que for trabalhado, ele pode ser amplamente inserido dentro da Europa. Aí ele também falou uma coisa que eu achei muito interessante. Falou sobre a questão dos técnicos portugueses, né? Do avanço dos técnicos portugueses dentro de toda essa metodologia técnica e tática na gestão das equipes, dessa vinda dos técnicos portugueses para o Brasil. Também ele enfatizou algumas qualidades do Filipe Luís, dizendo que o Filipe Luís ele pode ser um técnico que mostre para a Europa que os técnicos brasileiros também têm o seu valor. E quando ele fala isso, ele traz uma ideia de que hoje dentro da Europa, e a gente viu aqui em algumas repercussões internacionais esses dias nós comentamos aqui, né? Algumas repercussões da fala do Abel Ferreira na Europa, e muitos europeus, eles tratam o futebol brasileiro como um futebol defasado. O técnico europeu chega lá e em um ano conquista Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eles até falaram do Arthur Jorge. Lembra quando eu trouxe esse trecho aqui, nos vídeos anteriores? A galera que assistiu vai lembrar do que eu tava falando. E aí o José Boto, ele comentou isso. Ele comentou que, na verdade, o Filipe Luís pode ser o cara certo para mostrar que os técnicos brasileiros também evoluíram e também cresceram. Justamente porque ele é um cara, ele sabe separar muito bem a vida que ele teve como jogador de futebol e agora a vida como ele vai ter como técnico, e justamente porque ele é um cara muito estudioso. E esses atributos ele enxerga como um grande diferencial para mostrar para a Europa que técnicos brasileiros também têm muito a conquistar no futuro. Aí eu fico imaginando o Luxemburgo vendo uma declaração dessas, né? Se ele já não gostou da declaração do Danilo, você imagina da declaração do José Boto. Mas é verdade. Infelizmente lá fora, eles estão tendo uma visão muito distorcida da própria competição brasileira. Então quando o José Boto fala do produto futebol brasileiro e também do Filipe Luís poder ser futuramente um técnico de referência, um técnico brasileiro de referência na Europa, isso realmente melhora muito o nosso status. Isso tira aquela visão meio vira-lata que o pessoal lá fora, por preconceito, tem de nós. O Super Mundial tá aí. A gente pode mostrar um pouco dentro do Super Mundial. Só que aí o que vai acontecer? Vai acontecer, se o Palmeiras vence o Porto, mas também o técnico é português. Vocês entenderam a ideia? Achei interessante a entrevista dele, principalmente por essa abordagem que ele fala sobre o futebol brasileiro de maneira geral. Obviamente que ele estava lá para trazer pontos específicos em relação ao Flamengo em si, mas ele também trouxe essa leitura geral do futebol brasileiro lá fora, que a gente viu por vídeos anteriores aqui, que realmente elas se comprovam. Só que eu acredito na mudança. Eu acredito na mudança do futebol brasileiro. É um produto muito bom. Desde quando nós temos aqui o Opina Porco, eu sempre falei pra vocês que eu acredito no futebol brasileiro. A gente precisa ajustar algumas coisas, mas eu acredito nele. Interessante a entrevista do José Boto. E vamos lá. Prestes a disputar a Copa Libertadores da América Sub-20, o Flamengo está perto de mudar o seu treinador.
Isso porque o rubro-negro negocia a contratação do português Nuno Campos, de 49 anos. As conversas estão adiantadas e há expectativa para que o negócio seja finalizado a qualquer momento. As informações é do jornalista Vene Casagrande. Nuno Campos trabalhou junto com José Boto no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, né, na temporada de 18 e 19. Além disso, o comandante soma passagens por clubes de Portugal, Itália e México. Galera, a intenção do Flamengo em trazer um técnico de raízes portuguesas é justamente, e casa muito com o que eu acabei de falar sobre a entrevista do José Boto, sobre essa questão ali da metodologia portuguesa, da escola portuguesa de técnicos, do estudo. Ele falou sobre esses aspectos aí na entrevista dele, e inclusive ele classificou isso como um ponto forte dentro do Felipe Luiz, que é brasileiro e pode mostrar para a Europa que os técnicos brasileiros também têm uma grande escola. A intenção do Flamengo é enraizar uma escola europeia para o desenvolvimento dos garotos da base com o profissional. E algumas pessoas podem entender isso como, Neto, mas será que isso não começa a descaracterizar um pouco a origem nacional do clube? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Descaracterizar a origem do clube é você meter o clube na mão de uma holding, de um magnata norte-americano, que faz um projeto de curto prazo, tem resultado e depois, assim, parece que meio que deu uma esquecida, né? Vocês sabem de quem que eu tô falando. Vocês sabem de quem que eu tô falando. E isso é você descaracterizar a origem do clube. Agora, você ter um técnico não vai descaracterizar a origem do clube. Na verdade, essa é uma das justificativas que a CBF utiliza para não ter um técnico estrangeiro, mas a gente sabe que é mentira. Nós sabemos muito bem o porquê que a CBF não tem um técnico estrangeiro no comando da seleção brasileira. E não tem nada a ver com, mas é você desmerecer o técnico brasileiro. É você fugir das origens e das raízes do país. Mentira, balela. Não acreditem nisso. Não acreditem nisso. Quando alguém falar isso pra você, você fala assim, cara, tu não entende nada de futebol. Para com isso. Todo mundo sabe. O barato é mais político do que técnico. Então, eu não acho que descaracteriza, eu não acho que foge da identidade, nada a ver, nada a ver. O que vai acontecer é que talvez você tenha uma padronização melhor dos jogadores sub-20 para os jogadores de elenco profissional. Para você não ter esse abismo de diferença. Porque o que acontece hoje com os garotos que sobem de sub-20 para profissional, eles sentem muito uma diferença muito grande. Então, talvez se você tiver filosofias parecidas de trabalho, você consegue uma transição talvez mais suave, trazendo maior eficiência e eficácia desses garotos sub-20 a um elenco profissional. Entenderam a ideia? A ideia é boa. Você começa com uma metodologia, com uma escola europeia já, entre aspas, de berço. A ideia é boa. Se funciona ou não, aí é uma questão de teste, é colocar na prática. E é válido o teste. O vídeo já ficou muito longo. Gostaria de conversar sobre até mais assuntos com vocês, mas enfim, eu vou fechar por aqui porque senão fica muito longo, muito cansativo. E aí a gente volta, provavelmente em uma outra hora do dia. Então se você tiver aí de boa pela plataforma, dá uma acessada aqui no canal de novo mais tarde. Lá para umas 6h30, 7 horas. Que aí, talvez, se eu conseguir, tá? Se eu conseguir gravar, eu vou colocar o videozinho lá pra gente bater um papo e eu mostrar pra vocês que esse papo de teste é furada. Isso não existe. Isso é conversa pra fazer boi dormir. E boi, irmão? Não tem aqui não. Tamo junto. Boa segunda-feira pra você, meu querido e minha querida. Valeu.